queridos estudantes, tudo bem com vocês? Como é que passaram o final de semana? Eu espero que tenha transcorrido tudo da melhor forma possível, tá? Nossa aula de hoje vai ser o velho e bom português. A nossa temática é vozes dos verbos, né? Já não bastava tudo isso que a gente tem que aprender, a gente tem que aprender que os verbos, eles têm vozes, é isso mesmo, pessoal. Olha só, o que nós vamos tratar na aula de hoje, tá? Nós vamos ver voz ativa, a voz passiva, que se divide na analítica e na sintética, e a voz reflexiva, tá? Mas assim, o que eu quero que você preste atenção no assunto todo é quando eu for explicar a voz ativa e a voz passiva, a questão da transformação, tá bom? Por isso que eu coloquei esse asteriscozinho, porque é o que eu considero mais importante e é o que tem se cobrado em concursos públicos, tá bom? Então vamos lá. Olha só, pessoal, vozes do verbo, tá? O que é vozes do verbo, né? Então, dá seu nome, né, de voz à forma assumida pelo verbo para indicar se o sujeito gramatical ele é agente ou ele é paciente da ação. Ou seja, se ele é agente, ele está fazendo. Se ele é paciente, ele está sofrendo uma ação que é feita pelo verbo, tá bom? Então, são três as vozes verbais. A voz ativa, tá? Na voz ativa, você pode acompanhar, é quando nós temos que o sujeito ele é agente. Isso é, ele está praticando a ação que é expressa pelo verbo, tá? Vamos acompanhar aqui no exemplo, ó. Voz ativa é a voz direta, né? Então, ó, ele fez o trabalho. Qual é a pergunta que a gente faz ao verbo para achar o sujeito? Quem? Quem fez o trabalho? Ele. Então, o ele aqui, ele é o sujeito agente, né? Por quê? Porque ele está fazendo algo, nesse caso é o trabalho. O verbo fazer é um verbo transitivo direto, né? Tá lá na aula de... tá numa das nossas primeiras aulas, né? Que é a questão da transitividade verbal. Se o verbo é transitivo direto, então ele precisa de um complemento. Esse complemento obrigatoriamente vai ser um objeto direto, tá? Objeto direto. Então vamos lá. Mas aqui o foco é o quê? Quando ele está fazendo a ação, então ele é agente. Nós temos a voz ativa. Quando nós vamos ter a voz passiva? Quando o sujeito ele é paciente, ou seja, ele está recebendo a ação que está sendo expressa pelo verbo. A mesma frase, nós temos a mesma oração, só que ela está invertida, tá? E é assim que acontece a voz ativa e a voz passiva, nessa inversão. Então, olha só, acompanha o exemplo. O trabalho foi feito por ele. Olha só, invertemos, né? Ele fez o trabalho foi feito por ele. Como é que eu sei que isso aqui é agente da passiva, pessoal? Na agente da passiva sempre vai aparecer a preposiçãozinha por, pelo, né? Aqui apareceu por, né? Por ele. Veja que ele, ó, ele era agente quando estava na voz ativa. Na voz passiva, ele foi lá para o final, ele se tornou agente da passiva, tá bom? Enquanto que na voz ativa ele era o sujeito agente. Na passiva ele se tornou agente da passiva. Beleza, pessoal? E a gente tem a voz reflexiva, tá? Quando é que é a voz reflexiva? Reflexiva dá uma ideia de reflexo, né? Quando você olha no espelho, o que é que você vê? Você vê o seu reflexo, não é isso? A voz reflexiva é bem parecido nesse intuito. Por quê? Porque a pessoa ela faz a ação e ela sofre a ação. Quando você olha no espelho, né? Você foi lá, você se colocou na frente do espelho, você está fazendo uma ação. Quando você olha, quem você vê não é você, então isso aí é o que nós chamamos de voz reflexiva, tá? Quando o sujeito sofre, ele faz e sofre a ação. Olha aqui o exemplo, o menino feriu-se. Pessoal, quem foi que feriu? Foi o menino. Mas quem foi que foi ferido por essa ação? O próprio menino. Então ele fez a ação e ele sofreu a ação. Então isso nós temos a voz reflexiva. Então eu expliquei a ativa, expliquei a passiva, expliquei a reflexiva, tá? Aqui cai em concurso as transformações da ativa para a passiva analítica, tá? Então, olha só. Passiva analítica é o que, pessoal? É o seguinte, nós temos o sujeito, o verbo e o complemento, tá? Igual está aqui e na voz ativa, e a gente vai fazer as transformações da ativa para a passiva para vocês entenderem como que funciona, tá? Vamos para o primeiro exemplo aqui, ó. A escola será pintada, tá? Desculpe, vamos aqui na letra A, tá? Ele fez o trabalho. Olha só, quem fez? Ele. Então tá na voz ativa.
Como é que a gente transforma para a voz passiva? Tá? Daqui a pouco a gente vai ver direitinho. A gente pega o final, joga para o início, pega o início e joga no final. Então, ó, ele fez o trabalho voz ativa. Na voz passiva, analítica, nós temos quem? O trabalho foi feito por ele. Olha a preposição por aparecendo, que eu falei que é o macete para achar o agente da passiva, né? Na letra B, aqui nós temos as mesmas orações, só que os tempos do verbo são diferentes. Fez é passado, faz é presente, fará é futuro, tá? Ele fará o trabalho é feito. Ele faz o trabalho é feito por ele, voz passiva. Ele fará o trabalho, voz ativa, o trabalho será feito por ele, voz passiva, tá? É analítica, mas as bancas gostam de chamar de voz passiva somente. Beleza? Então, olha só. E a gente tem, pessoal, dentro da voz passiva, duas. A analítica, que cai muito concurso, e essa passiva sintética, é quando nós temos um verbo transitivo direto, né? Que não tem preposição, com um pronomezinho se aqui. Quando tivessem abriram-se as inscrições, está na voz passiva sintética, tá? Não é muito cobrado em concurso. O que é cobrado é a transformação da ativa para a passiva analítica, ou ela está na passiva analítica para transformar na ativa, ao inverso, tá? Pessoal, como que se dá essa conversão da voz ativa para a passiva? Primeira coisa, questões assim. Pessoal, vocês têm que ficar atento, porque você vai ter que inverter. Pegar o final, jogar no início, pegar o início, jogar no final. E aí vai ter uma mudança o quê? No tempo do verbo, né? Você tem que se atentar ao tempo que o verbo está. Se estiver no passado, vai ficar no passado, tá? Se estiver no presente, ele continua no presente. Vamos lá, exemplo. Gutenberg inventou a imprensa. Quem inventou? Gutenberg. Então aqui nós temos o sujeito ativo, tá? Agora, ó, a imprensa foi inventada por Gutenberg. Então, olha só, agora apareceu a preposição por, né? Esse é o macete para nós descobrirmos se está na voz passiva. Aqui está na ativa, ele está fazendo. Aqui na passiva, ele está sofrendo a ação que foi feita pelo verbo, tá bom? Desculpa, tá coceirando a garganta. Então, olha só, observações, tá? Nas transformações, você deve ficar atento ao tempo do verbo. Se ele está no passado, ele continua no passado, na transformação. Presente, presente, futuro, futuro. Tá? Vocês não podem mudar o tempo do verbo. Tá? E a concordância também. Tem que obedecer a concordância verbal. Né? O sujeito concordando com o verbo. Outro macete, pessoal. Se tem um verbo na ativa, quando você transforma para passiva, ele fica dois verbos. Se tiver dois verbos na ativa, quando você transforma para passiva, ele fica com 3. E quando você faz o contrário, da passiva para ativa, ele vai perdendo. Então, da ativa para passiva, ele ganha um verbo. Se você transformar da passiva para ativa, ele vai perder, tá? É o contrário. Para que vocês entendam, olha o exemplo, ó. E agora eu vou explicar com base nas observações que eu coloquei aqui, ó. Eu comi um bolo. Quem é o sujeito? Quem comeu um bolo? Eu. Tá na voz ativa? Tá na voz ativa. Como é que a gente transforma isso? A gente pega o início, pega o final, joga no início, pega o início e joga no final. E aí a gente tem que obedecer o quê? O tempo e o modo do verbo. Ó, eu comi o bolo, voz ativa. Vamos transformar? O bolo foi comido por mim. Olha aqui, ó, a preposição. Pessoal, comi, passado, presente ou futuro? Comi. Comi é uma coisa que já aconteceu, já comi. Né? Então é uma coisa que já passou. Então olha só, na transformação da ativa para passiva, o que acontece? Eu não falei para vocês que da ativa para passiva ganha um verbo? Aqui na ativa nós temos um verbo só. Quando eu transformei para passiva, ficou o quê? Foi comido, né? Dois verbos, tá? Foi e comido, dois verbos. E aí, comi não é passado? Foi comido também não é passado? Então veja que obedeceu o quê? O tempo do verbo que estava no passado. E o macete, pessoal, para saber se está na passiva, é porque aparece aqui, ó, sempre essa preposição por, o pelo, o pela, tá? Vai aparecer na transformação. Então vamos lá, com base no que a gente viu agora, esse assunto ele é bem tranquilo, mas você tem que praticar bastante questões, senão você é pego de surpresa na prova. Eu vou explicar aqui para vocês o que vocês têm que fazer na hora das questões, tá? Essas questões aqui são questões de concurso, eu nunca invento nada na minha cabeça, né? Às vezes eu invento algumas coisas, mas questões eu não invento. Olha só, a primeira diz assim, ó. Se passarmos para a voz ativa a frase. Pessoal, se ele falou que é para passar para a voz ativa, é porque ela está o quê? Na passiva, né? E eu posso comprovar isso aqui, ó, na preposição pela, né? Na passiva não aparece o por, o pelo ou pela. Tá aqui, ó. Então realmente está na passiva. Ele quer que eu transforme para ativa, e, né, mantendo o tempo e o modo verbal.
E aí, qual seria o verbo que ia resultar dessa transformação? Bem, sem muitas delongas, o que você tem que fazer na hora da sua prova? Você vai ter que inverter essa frase, tá? O francês William foi derrotado pela chuva. A chuva derrotou o francês William, tá? Derrotou. Na passiva não tem dois verbos? Foi derrotado? Da passiva para a ativa perde. Então ficou a chuva derrotou, tá? Veja que foi derrotado, tá no passado. Derrotou também tá no passado, tá? Muitas vezes a maioria das questões, eles querem só na transformação como é que o verbo fica, pessoal. Só isso. Só que para você não errar, você tem que transformar. Pega o que está no início, joga no final. Pega o que está no final, joga no início. E aí você obedece o tempo e o modo do verbo, tá? Questão número 2. PM de Rondônia 2014. Prova essa que eu fui aprovado. Fiquei em 25º lugar geral, né? Foi muito bacana. Fiquei muito feliz com o concurso. A redação valia 20 pontos. E tiveram 4 pessoas que tiraram 20 pontos. E eu fui uma delas. Fiquei sabendo que tem outra pessoa aqui do estado que tirou, mas eu não sei quem é. Parece que foi uma menina. Então só fomos eu e ela que ficamos com a nota máxima nesse concurso aí que tinha para mais de 40 e poucos mil inscritos, tá? E eu fiquei em 25º geral desse pessoal todo aí. Graças a Deus e ao meu esforço. Então vamos lá, pessoal. Essa outra fala assim, ó. Ao passar a forma verbal destacada em as metralhadoras e as armas de todos os calibres se lubrificam. Como é que fica esse verbo na transformação, pessoal? Então, se elas se lubrificam, né? Então, elas são o quê? Lubrificadas, né? São lubrificadas as metralhadoras e as armas de todos os calibres, né? Veja que eu inverti. Se lubrificam, então são lubrificadas, tá bom? Vamos para as duas últimas. Essa daqui da Fundação Carlos Chagas. Veja que eu estou trazendo questões de várias bancas, mas a abordagem é a mesma, a forma de cobrar é a mesma. Isso é importante você fazer questão, que você sabe o que você tem que estudar, sem perder tempo. Isso é estudar da forma correta. Transpondo para a voz passiva a oração. Ele falou que é para passiva, ou seja, então já sei que está na ativa, né? O faro dos cães guiava os caçadores. E aí, pessoal? O faro dos cães guiava os caçadores. Qual é a forma verbal que se obtém? Então você vai ter que pegar o início e jogar no final, pegar o final e jogar no início, né? Os caçadores, e aí veja que aqui o faro dos cães guiava. Guiava concorda com faro, né? Está no singular, concordância verbal. Quando eu transformo, veja aqui, o que vai para o início? Os caçadores, né? Então os caçadores eram guiados. Eram, né? O verbo agora, eram, ficou no plural concordando com caçadores. Então isso é interessante. Falei para vocês que tem que obedecer a concordância. E também o tempo. O faro dos cães guiava, né? Então os caçadores eram guiados pelo faro dos... pelo faro. Veja que apareceu a preposição. Por, pelo ou pela. Vai aparecer. Isso daí indica que está na voz passiva, tá? Próxima. Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. A formativa dessa mesma frase é... Bem, se ele falou que é a formativa, então é porque aqui está na passiva. E eu posso comprovar isso porque tem a preposição por aqui, ó. É um macete que eu sempre falo, tá? Tem aqui, mas ele sempre fala. Transforma para passiva, transforma para ativa, né? Nesse caso, vamos lá. Como é que a gente faz para resolver, né? É só pegar o final e jogar no início. Pega o início, joga no final, mantém o tempo do verbo, né? E aí se da ativa para passiva ganha um verbo, se da passiva para ativa perde, né? Da ativa para passiva ganha, da passiva para ativa vai perder. Então vamos lá. Aqui está na passiva, então eu sei que vai perder. Quantos verbos tem aqui, pessoal? Né? Nessa voz passiva, pode ser comprovado. 3 verbos. Então, quando eu transformar para ativa, vai ficar quantos? 2, né? 2. Então, vamos lá. Vamos pegar o final. O final é o quê? Qualquer cidadão. Vamos jogar no início. Qualquer cidadão pode comprovar tudo isso. Veja, pode comprovar. Ficou 2 verbos, tá ok? Ficou 2 verbos, então é isso mesmo. Tá bom? Então, era isso, pessoal. Se liguem nessa questão da transformação. Cuidado no verbo, obedece o tempo verbal. Cuidado na concordância, tá? Se você tentar fazer de cabeça, você pode errar. Lá na hora da prova, pega sua caneta, inverte, tá bom? Que vai dar certo. É isso aí, então compartilha esse canal. Fonte de informação para vocês, gratuito para você e para mim.
E estamos aí para qualquer coisa. Qualquer dúvida pode falar, pode colocar nos comentários, tá? Queria fazer uma campanha para você realmente compartilhar esse vídeo, compartilhar esse canal, né? Para que a gente possa crescer. Se esse canal alcançar 4.000 horas assistidas e 1.000 inscritos, ele pode vir a ser monetizado, tá, pessoal? Não que eu esteja almejando ser monetizado, mas se vier, isso é uma coisa que demora, né? Vai ser fruto, é claro, do meu trabalho. Vou ter postado aí milhares de vídeos até isso acontecer. Mas, se você puder me ajudar nesse intuito, nós estamos juntos. Então, fiquem com Deus e até a próxima.